Olá, você já entrou numa montanha-russa? Aquele brinquedo cheio de curvas, subidas e descidas. Agora imagine a cena. Você lá em cima, no ponto mais alto. O carrinho trava por um segundo. Você vê tudo lá embaixo. Então ele despenca. É neste momento que o coração dispara, o estômago sobe e o corpo se contrai. Mesmo que você saiba que está seguro, o medo aparece. Mas medo de quê exatamente? Medo da perda de controle. A verdade é que nosso medo não é da montanha-russa em si. É da queda. É do instante em que não temos mais controle. E essa mesma sensação se repete em várias situações da vida. É como se o corpo dissesse: se você soltar o controle, algo ruim vai acontecer. Vou contar a história da Dona Marlene para exemplificar um pouco. Dona Marlene vivia há 40 anos no mesmo bairro. Todos os dias ela acorda, toma o mesmo café, faz a mesma caminhada e conversa com a mesma vizinha. Um dia, sua filha a convida para morar com ela em outro estado, em um lugar mais tranquilo. Mas Dona Marlene recusa. Assustada, diz que tem medo, que está longe, que pode se perder. Mas no fundo, o que ela teme mesmo é sair do que pode controlar. Porque se ela muda, ela precisa confiar. E confiar é como soltar o caminho da montanha-russa. Você vai ter que descer, sem saber o que vem depois. Quando sentimos que perdemos o controle, o cérebro ativa um sistema de alarme. Essa resposta vem de uma parte chamada amígdala, que interpreta o perigo, mesmo quando não exista de verdade. Então, o corpo reage. Tensão muscular, sudorese, respiração curta. É como se ele dissesse: você não está no controle, se proteja. Mesmo que não exista ameaça real, o sistema nervoso age como se houvesse. Por isso, tanta gente trava na hora de mudar de carreira, de terminar um relacionamento tóxico, de se permitir amar de novo. Essa é a história do Rafa. Rafa sempre sonhou em trabalhar com arte, mas acabou em um emprego fixo, estável, que paga as contas. Um dia, uma amiga o indica para o projeto criativo, com liberdade, com alma. Rafa diz: não sei se vai dar certo. E se não der certo? Por dentro, o medo da queda é maior que o desejo de voar. O medo de soltar o controle o faz ficar. Mais uma vez, o carrinho travou no alto e ele não desceu. E se o controle for uma ilusão? A verdade é que a gente não tem controle total da vida. Não dá para controlar o tempo, o outro, os imprevistos. Mas dá para escolher como você responde a tudo isso. Soltar o controle não é perder a direção, é permitir o movimento, é abrir espaço para o novo. Vou contar a história de Ana. Ana se preparou durante toda a gravidez. Leu os livros, fez listas, preparou o quarto. Mas quando o bebê nasceu, nada saiu como planejado. Choros, noites sem dormir, dúvidas, cansaço. No início, ela tentou manter o controle de tudo.
Até que um dia, chorando, junto ao filho, ela parou, respirou e disse a si mesma: eu não preciso controlar, só preciso estar com ele. Foi aí que tudo mudou. Não porque ficou fácil, mas porque ela soltou o controle e abraçou a presença. A nossa próxima história é a história de Sandra. Sandra sempre foi aquela mulher que todos procuravam, forte, decidida, responsável. Aquela pessoa que cuida dela e de todos. Mas de repente, a vida virou. Ela perdeu o pai, entrou em um luto profundo. Precisou assumir a casa, resolver os negócios dele, dar conta da papelada, dar conta da rotina. Ao mesmo tempo, enfrentava problemas financeiros e sentia um chamado interno para mudar de carreira. Só que não havia espaço para nada disso. Foi quando o corpo de Sandra começou a gritar. Começou a sentir tonturas, enjoos, aperto no peito. Todos os dias, Sandra acordava em crise de ansiedade, sem entender como algo tão invisível podia machucar tanto. Até que um dia, chorando, ela se sentou no chão da sala, respirou fundo e disse: eu preciso liberar tudo isso de mim. Eu não estou dando conta de carregar o mundo nas minhas costas. Aquela foi a primeira vez que ela nomeou o que estava sentindo. A primeira vez que ela se permitiu parar. Não para desistir, mas para se escutar. A ansiedade diminuiu. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ela começou a soltar o controle e pedir ajuda. Talvez você também esteja nesse ponto alto da sua vida, parado, com medo da descida. Do que vai acontecer se você largar um pouco o controle. Mas deixa eu te dizer uma coisa com carinho. O que te trava não é a vida, é o medo de senti-la por inteiro. O medo da queda é real, mas a vida começa mesmo quando a gente desce do carrinho e percebe que, apesar do susto, a gente sobreviveu. Mais leve, mais confiante, mais viva. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. O que você sente que está tentando controlar demais na sua vida? E se quiser caminhar junto, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente fala sobre a vida real, emoções e sobre o que acontece quando a gente finalmente resolve soltar o controle e renascer para o agora. Até o próximo vídeo.